Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luísa Andrade e nesse vídeo de hoje eu vou me propor a explicar um pouquinho para vocês sobre artrologia. Bom, a artrologia é basicamente, o estudo das articulações. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês o que é uma articulação, as articulações sinoviais, as articulações fibrosas, as articulações cartilagíneas, a vascularização e a inervação das articulações. E aí, por fim, eu vou trazer uma questão para a gente poder fazer uma revisão geral. Bom, o que é uma articulação? A articulação são conexões funcionais entre dois ou mais ossos e ela pode ou não apresentar movimento. Então, não necessariamente apresenta movimento, mas a maioria sim vai apresentar um movimento. O que são as articulações sinoviais? As articulações sinoviais são compostas por cápsula articular, por membrana sinovial, por cartilagem articular e por cavidade articular, como a gente pode, observar por essa imagem que está aparecendo aí na tela. Bom, a cápsula articular ela vai envolver toda a articulação. A membrana sinovial ela vai ficar na parte interna dessa cápsula articular e a gente tem a cartilagem articular que vai ficar nas superfícies ósseas e a cavidade articular é o espaço em potencial, que está ali para que ocorra essa articulação. As articulações sinoviais, elas vão ser subdivididas em 6 tipos e elas vão poder ser classificadas em uniaxiais, biaxiais ou multiaxiais. Essas classificações vai depender de em quais planos vão ocorrer esse tipo de movimento. Quando a gente está falando das uniaxiais, a gente está falando de um tipo de articulação que vai ocorrer em apenas um plano. E a gente vai ter três. A gente vai ter a gínglimo, vai ter flexão e extensão. A gente tem as trocóideas, que faz supinação e pronação. E a gente tem as planas, que fazem deslizamento. Aqui temos um exemplo da gínglimo, fazendo flexão e extensão. E a gente tem como principal exemplo a articulação do cotovelo, que ela vai fazer então a flexão e a extensão usando apenas um plano para ocorrer esse movimento. Quando a gente fala das trocóideas, a gente vai ter a supinação e a pronação. A gente vai ter essa articulação, como exemplo, a gente pode usar entre o rádio e a ulna, que vai fazer esse movimento de pronação e supinação, e também isso ocorre em apenas um plano. Em as planas, a gente tem o deslizamento, a gente tem como um bom exemplo a acromio e a escápula, e ela vai ter um pequeno deslizamento, assim, não é um movimento muito grande, mas também ocorre em apenas um plano. Então, está classificada como uniaxial. As biaxiais, a gente tem a elipsoide e a selar. Ambas fazem flexão e extensão, abdução e adução. A diferença é como esse movimento ocorre. A gente tem a elipsoide, a flexão e a extensão, a abdução e a adução, e a gente vai estar falando da articulação radiocarpal, que é basicamente a articulação da nossa mão com o rádio. E a gente tem também a celar, que faz flexão e extensão, abdução e adução, e a gente tem como exemplo a flexão metacárpica, que é basicamente do nosso dedão mesmo, assim, do nosso polegar. Já a multiaxial é um tipo de articulação que vai ter mais de 2 planos de movimento. E a gente tem a esferoide, que é multiaxial, e a gente tem como exemplo as principais, a gente vai ter a do quadril e a do ombro. E ela vai fazer flexão e extensão, abdução e adução, rotação medial e rotação lateral e circundução. Então aqui tem até um vídeo mostrando para vocês alguns vídeos desses movimentos que a gente vai ter no ombro, então como exemplo, e a gente também tem esse movimento na articulação do quadril. E as articulações fibrosas? As articulações fibrosas são ossos unidos por tecido fibroso, Vai ter um grau de movimento que vai depender do comprimento das fibras que vão unir esses ossos. Então, pode ter um grande grau de movimento ou pode ter um movimento muito sutil ali, quase nem aparentando. E a gente tem a sindesmose, que é um tipo de articulação fibrosa, que é a articulação das suturas do crânio, é um exemplo, Então, pode ou não ter um movimento, isso vai depender basicamente do comprimento das fibras. Já as articulações cartilagíneas são estruturas unidas por cartilagem hialina ou fibrocartilagem. As que são unidas por cartilagem hialina geralmente não apresentam nenhum tipo de movimento. E aí a gente está falando da sicondrose. Agora, quando a gente fala da sínfise, ela vai ser unida por fibrocartilagem
E aí elas são ligeiramente móveis. Não necessariamente vai apresentar um movimento muito grande, igual as que a gente tem das sinoviais, mas pode ou não, assim, né, apresentar um leve movimento. A gente tem a sincondrose como exemplo, a articulação que ocorre entre o manúbrio e o corpo do externo. E a sínfise, a gente tem a sínfise púbica mesmo, né? Que é um exemplo assim que a gente ouve mais. Bom, e a vascularização e a inervação das articulações? Bom, a vascularização, através das artérias articulares e vias articulares, são ramos de vasos que vão estar circundando ali, né, bem próximos dessa articulação. Os nervos articulares, eles podem ser ramos cutâneos, que vão estar suprindo a pele aonde está a articulação, ou pode ser ramos de nervos que vão suprir os músculos que movem essa articulação. Então, pode ser qualquer um dos dois. Mas, de uma forma geral, então, vão ser nervos e vasos que vão estar bem próximos ali dessa articulação. Os nervos articulares, gente, eles vão transmitir impulsos sensitivos das articulações. Isso vai contribuir para a propriocepção, ou seja, a gente saber onde está, né, o músculo, onde está o membro. E a membrana sinovial, ela é relativamente insensível, então ela não tem uma boa sensibilidade. Mas há muitas fibras de dor que estão na camada fibrosa da cápsula articular e nos ligamentos que fazem parte das articulações. Isso vai causar uma dor muito intensa em caso de lesão, de rompimento articular. Agora, uma questão, né, para a gente fazer uma revisão. Quais os movimentos a articulação radiocarpal faz? A. Flexão e extensão apenas, sendo caracterizada como gínglimo. B. Abdução e adução apenas, sendo classificada como plana. C. Flexão e extensão, abdução e adução, sendo classificada como elipsoide. E D. Rotação lateral e rotação medial, flexão e extensão, sendo classificada como esferoide. Ela vai ser classificada, né, como a letra C, flexão e extensão, abdução e adução, sendo classificada como elipsoide e sendo, portanto, uma articulação biaxial do tipo sinovial. A letra A, né, flexão e extensão, realmente é a articulação gínglimo que vai fazer esse tipo de movimento e é uma articulação uniaxial, né, e a gente vai ter como exemplo, então, a articulação do cotovelo. Já a letra B, falando de abdução e adução apenas, a plana, ela não faz, né, ela não vai fazer nem abdução e nem adução, ela vai fazer basicamente um movimento de deslizamento. E nenhuma articulação uniaxial, já que a plana é uniaxial, né, vai fazer abdução e adução. Apenas as articulações biaxiais e multiaxiais vão fazer abdução e adução. Aí a letra C é a correta. E a letra D, rotação lateral e medial, flexão e extensão, sendo classificada como esferoide. Realmente, né, a esferoide é multiaxial, ela vai fazer rotação lateral e rotação medial, flexão e extensão, mas ela vai fazer também outros movimentos, como abdução e adução e circundução. Então, a gente vai ter como exemplo a do quadril e a do ombro. Então, aí a gente não estaria falando, né, de uma articulação radiocarpal, mas a gente estaria falando da articulação do ombro ou a articulação do quadril. E também estaria faltando movimento, se a gente estiver classificando ela como esferoide. Essa foi a bibliografia, né, que eu usei lá, e eu espero que essa aula tenha ajudado vocês um pouquinho nessa matéria sobre articulações. Qualquer dúvida é só entrar em contato, a gente está disponível para poder estar esclarecendo. Muito obrigada pela atenção, até a próxima.